As mortes repentinas são uma justiça ou uma misericórdia de Deus? Estas espécies de mortes às vezes são justiça e outras misericórdia de Deus. Quando uma alma tem o temor de Deus, e Deus sabe que ela está preparada para comparecer diante dele, para lhe poupar os horrores da angústia que poderia ter nos últimos momentos, Deus a retira deste mundo com uma morte repentina. Às vezes também Deus toma estas almas por justiça. Não ficam de todo perdidas, mas sem os últimos sacramentos, ou recebendo-os às pressas, sem estarem preparadas para a última viagem. Seu purgatório é bem mais doloroso e se prolonga muito. Outros encheram a medida de seus crimes, abafaram a voz de todas as graças divinas, e Deus as retira da terra, a fim de que não incitem mais a vingança divina. O fogo do purgatório é um fogo como o da terra? Sim, com esta diferença, que o fogo do purgatório é uma purificação da justiça divina de Deus, e o da terra é bem doce comparado com o do purgatório. É uma sombra junto dos grandes braseiros da divina justiça. Como uma alma pode se queimar? Por uma justa permissão de Deus. A alma foi verdadeira culpada, pois o corpo nada mais fez que obedecê-la. Que malícia tem um corpo morto? A alma sofre como se ela tivesse corpo para sofrer, pois o corpo nada mais fez que obedecê-la. Dizei-me, o que se passa na agonia e depois? A alma encontra luz nas trevas? Sobre que forma se pronuncia a sentença? Eu não tive agonia, como bem sabeis. Mas eu posso vos dizer que no último momento decisivo, o demônio emprega toda a sua raiva em torno dos agonizantes. Deus, para dar mais mérito às almas, permite que elas sofram as últimas provas nestes últimos combates. Sobretudo as almas fortes e generosas, a fim de que tenham um lugar mais belo no céu. Muitas vezes, no fim da vida, naqueles transes da morte, naquelas lutas terríveis contra o anjo das trevas, fostes testemunha disto. Saem elas vitoriosas. Deus não permite que uma alma que lhe foi dedicada na vida pereça nestes últimos momentos. As pessoas que amaram a Santíssima Virgem e a invocaram toda a vida, recebem dela muitas graças nas últimas lutas. Acontece o mesmo para as que foram devotas de São José e de São Miguel, ou de algum santo. Nesta hora, então, é que a gente é muito feliz de ter um intercessor junto de Deus neste momento penoso. Há almas que morrem tranquilas, sem nada experimentarem do que acabo de vos dizer. Deus tem seus desígnios em tudo. Faz ou permite tudo para o bem particular de cada um. Como hei de vos descrever o que se passa depois da agonia? Não é possível compreender o que se passa então. Vou procurar explicar da melhor maneira que puder. A alma, ao deixar o corpo, se encontra toda tomada, toda investida, se assim posso me exprimir, de Deus. Ela se encontra numa tal claridade que num instante percebe toda a sua vida e o que ela mereceu. É em meio desta visão clara que se pronuncia sua sentença. Se é uma alma culpada e por conseguinte merece o purgatório como eu, ela fica de tal maneira esmagada sobre o peso dessas faltas que ficam para pagar, que ela por si mesma se atira no purgatório. A alma vê o bom Deus, mas está aniquilada na sua presença. É só então que a gente compreende o bom Deus, o seu grande amor pelas almas. E que desgraça é o pecado aos olhos da majestade divina. Eu vi também meu anjo da guarda.
Para vos dar a entender como é que São Miguel leva as almas ao purgatório, porque uma alma não se leva. Eu vos digo que é neste sentido que ele está presente na execução da sentença. Tudo quanto se passa no outro mundo é um mistério para o vosso. E quando uma alma vai direto para o céu? Para esta alma, a união começada com Jesus na terra continua no céu na morte. Eis o céu. Mas a união do céu é muito mais íntima que a da terra. Tendes muito razão de não gostar dos êxtases. É preciso aceitá-los quando Deus os envia. Mas Ele não quer que a gente os deseje. Não são estas coisas que levam ao céu. Uma vida mortificada e humilde é muito mais para se desejar e é muito mais segura. É verdade que diversos santos tiveram revelações de Deus, que lhes dava isto depois de longos combates e de uma vida de renúncia, ou ainda porque queria se servir deles para grandes coisas, tendo em vista sua maior glória. Todavia, tudo isto se fez sem ruído, sem brilho, no silêncio da oração. E quando eram descobertos, ficavam envergonhados, e não falavam disto senão por obediência. Pelo que me dizeis, podeis ficar tranquila. Eis como se pode conhecer quando uma graça vem de Deus. Estas graças vêm como uma onda que vos surpreende num belo dia, como uma chuva em pleno dia claro que se despeja sobre a alma, quando o céu parece mais sereno. Não se deve temer então haver procurado isto, pois nem se pensou nisto às vezes. Haveis de ter observado isto diversas vezes. É muito diferente isto das graças que julgam serem dadas por Jesus, e não são mais do que trabalho da imaginação que as produziu. Estas devem ser temidas, porque o demônio se aproveita de um cérebro fraco, de um temperamento mole e de um juízo pouco equilibrado, e ilude estas pobres almas, que entretanto não pecam, contanto que se submetam às pessoas que as dirigem. E posso vos dizer que há muitas destas neste mundo de hoje. O demônio procede assim para lançar a religião ao ridículo. Poucas pessoas amam a Deus como Ele o quer. Elas se procuram a si mesmas, julgando procurar a Deus, e sonham com uma santidade que não é verdadeira. Dizei-me então, em que consiste a verdadeira santidade? Já o sabeis, mas já que desejais, vou repetir o que já foi dito diversas vezes. A verdadeira santidade consiste em se renunciar de manhã à noite, viver de sacrifício, saber pôr de lado a toda hora o eu humano, deixar que Deus trabalhe como queira em nós, receber as graças que Ele nos dá com uma profunda humildade, reconhecendo-se indigna delas, estar, quanto possível, sempre na presença de Deus, fazer todas as ações sobre o divino olhar e não procurar outra testemunha para os próprios esforços. Ter a Deus como única recompensa e todas as coisas que eu já vos disse. Eis a santidade que Jesus exige e quer das almas que querem viver só para Ele. O resto não é mais que ilusão. Certas almas fazem o seu purgatório na terra pelo sofrimento, outras por amor, porque o amor tem também um martírio. A alma que procura amar verdadeiramente a Jesus acha que, apesar dos seus esforços, ela não o ama na medida dos seus desejos. Isto é para a alma um martírio perpétuo, causado unicamente pelo amor. E não é um martírio sem grandes dores. É, como já vos disse, um pouco daquele estado da alma do purgatório,
que se atira incessantemente para Deus, seu único desejo, e se vê repelida, porque sua expiação não está acabada. Se eu não tivesse falado a ninguém tudo o que me dizeis desde que estou vos ouvindo, qual seria o resultado? Sabeis que eu tenho um grande desejo de guardar segredo? Guardar isto tudo só comigo? Sois livre de o fazer ou não, mas se ainda não falastes disto, eu vos aconselho a que o façais, porque Deus nunca permitiu que a perfeição de ninguém viesse diretamente do céu. Ela habita na terra, e quer que na terra mesmo ela se aperfeiçoe, segundo os conselhos que recebe para isto. Fizestes bem em confiar o que vos custava tanto dizer. E demais, tudo isto não vem de vós. E Deus, que de tudo sabe tirar proveito para sua glória, dirige tudo para proveito daqueles que Ele ama. Novembro, dezembro. O dia e a oitava dos defuntos trazem uma alegria no purgatório e se livram muitas almas? No dia dos mortos, muitas almas deixam o lugar da expiação para o céu. E por uma grande graça do bom Deus, só neste dia, todas as almas sofredoras, sem exceção, têm parte nas orações públicas da Santa Igreja, até mesmo as do grande purgatório. Entretanto, o alívio de cada alma é proporcionado ao seu mérito. Umas recebem mais, outras menos. Entretanto, todas aproveitam esta graça excepcional. Muitas almas, pobres almas, só recebem este único alívio pela justiça de Deus durante os longos anos que passam no purgatório. Entretanto, não é no dia dos mortos que sobem mais almas ao céu. É a noite de Natal? Há muitas coisas que eu vos poderia dizer, mas eu não tenho permissão. É preciso que me interrogueis, porque então eu posso responder. Eu estou bem aliviada pelas orações do reverendo padre. Dizei-lhe que lhe agradeço pelas orações que fez e que mandou fazer por minha intenção. Eu rezo sempre por ele. Espero fazer mais ainda quando estiver no céu. Dizei-lhe também que eu sei que ele reza por mim e pelas almas do purgatório. Por permissão de Deus, há um sofrimento maior para as almas, quando as orações que se fazem por elas não lhes podem ser aproveitadas. No purgatório não se recebem as orações da terra, senão na medida em que Deus quer que sejam aproveitadas as almas. Depende da disposição de Deus. Quanto ao tempo da nossa libertação, não sabemos nada. Se soubéssemos o fim de nossos sofrimentos, seria um alívio, uma alegria para nós. Mas não. Vemos bem que nossas dores diminuem quando a nossa união com Deus se torna mais íntima. Mas em que dia? Segundo a terra, porque não há dias. E em que dia estaremos todos reunidos? Não o sabemos, é o segredo de Deus.